para curar as feridas nacionais. Ou seja, né, já que os trabalhadores com golpe sofreram uma grande ferida, dá uma casa própria para a turma se acomodar. Essa foi a lógica do BNH. E isso desenvolveu, junto com uma ideologia da casa própria muito forte, né, em que as pessoas, os trabalhadores, anseiam pela sua casa própria. Nós temos que lidar e dialogar com isso, né? Agora nós temos que lidar e dialogar com isso pensando também em outras alternativas. Uma alternativa que o MTST tem colocado na mesa cada vez mais é a alternativa do aluguel social. Não estou dizendo aqui de bolsa aluguel, esse aluguel que... Isso não. Estou dizendo de outra coisa. Um projeto que foi feito de forma pioneira na França, em Paris, que é o seguinte: pega prédios centrais e o governo pega esses prédios, desapropria e são prédios públicos. E o governo subsidia um aluguel. Não vai ser casa própria, mas você vai poder morar no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, pagando R$150 de aluguel. Porque pagando para o governo, como se fosse uma prestação ou um aluguel. Você não vai ter o título de propriedade daquilo, mas é uma forma de produzir moradia social e de, ao mesmo tempo, intervir no mercado para a diminuição do valor dos aluguéis, né? Nós temos defendido essa política, que passa pela desapropriação de prédios pelo governo, né? Então, nós temos que ter, e aí entrando no campo das propostas que a Helena pediu, uma política nacional de desapropriações no país. Hoje, praticamente não se tem mais terra pública no Brasil. O grande dilema da política urbana é terra. Numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, que está no grosso de adensamento e com o preço da terra lá em cima, você não faz política urbana se você não controlar a terra. E as terras hoje são essencialmente privadas. Quem tem terra hoje nas grandes cidades são as grandes empresas, as grandes empreiteiras. Principalmente a partir de 2006, 2007, quando essas empresas tiveram a abertura de capital na Bolsa de Valores e o dinheiro que elas arrecadaram com venda de ações, elas investiram em banco de terra nas grandes cidades brasileiras, né? Se calcula hoje que o banco de terras das maiores empresas do mercado imobiliário esteja mais que 20 bilhões de reais em terra nas grandes cidades brasileiras, né? São do governo, pertencem à União e estão sendo repassados para a Prefeitura e a Prefeitura repassa para a iniciativa privada. Então é um banco de terra, todo filé mignon para fazer. Claro, ali seria o modelo. Essa não é a regra, mas isso certamente está aí, está com a faca e o queijo na mão, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a faca e o queijo na mão. É que naturalmente tem um nível de interesse. Porto Maravilha talvez seja a maior operação consorciada, de maior interesse para a elite imobiliária do Brasil hoje, eu imagino, né? Mais até do que a Nova Luz em São Paulo, que era o equivalente, mas eu imagino que aqui o interesse seja ainda mais forte. É tão importante que o prefeito topou engarrafar a cidade toda nas vésperas da Copa do Mundo. Uma incoerência, se a gente for pensar. Como é que no momento em que a cidade devia estar mais preparada, né, para receber as pessoas, o prefeito vai e faz a implosão da perimetral, né? Porque ali os interesses são bilionários. Então, para concluir, eu queria elencar aqui 2 pontos que nós achamos que são essenciais de política urbana e queríamos, como temos feito, sugerir para as campanhas da CID do PSOL que incorporem isso nos seus programas, né, de governo, que é uma política federal de desapropriação de terras. Isso é essencial. O poder público, para poder recuperar a capacidade de fazer política urbana, precisa recuperar um banco de terras público. Sem isso não se faz. Sem isso fica refém da especulação imobiliária, né? Agora, para isso, é preciso fazer valer o que tem de mais avançado na legislação e que é letra morta. O Estatuto das Cidades permite que terras ociosas destinadas a algum uso social, seja uma ZEIS ou uma outra área destinada a uso social, você tem 5 anos para se construir algo nessas terras. 5 anos com IPTU progressivo. Se não constrói depois de 5 anos, o Estado pode desapropriar com o título da dívida pública para pagar em 20 anos.
com o título da dívida pública. Isso não foi implementado em lugar nenhum, porque o Estatuto da Cidade ele não é autoaplicável, ele precisa ser regulamentado pelos planos diretores, que por sua vez não implementam isso também, né? Então é necessário ter a ousadia de fazer valer esses elementos mais avançados da legislação, que são pouquíssimos, né? Mas que não estão sendo feitos, como a desapropriação de sanção. Porque se você se valer da lei de desapropriações habitual, o proprietário vai soltar fogos, porque você desapropria com valor de mercado atualizado. Para ele é bom. Você tem condições de desapropriar com o título da dívida pública. Uma política nacional de desapropriação voltada para isso, em áreas estratégicas, em áreas valorizadas. Além de, naturalmente, usar os terrenos e prédios públicos que já existem para essa finalidade. Uma segunda orientação que nós temos defendido, do ponto de vista político, de programa urbano, é uma nova lei do inquilinato no país, né? Tem que ter mecanismo público de controle do valor dos aluguéis. Não dá para ficar essa barbárie, que é lei de mercado apenas, oferta e procura, o cara resolve aumentar o aluguel, ferrou, né? E não dá alternativa para os trabalhadores. Tem que ter formas de regular, de limitar o poder dos proprietários e aumentar o valor de aluguel. E isso pode parecer uma coisa muito absurda, excessivamente comunista, né? Mas não é. Não é porque isso foi implementado no Brasil, por exemplo, por governos que não tinham nada de comunistas, como o governo Dutra, como o governo Getúlio Vargas, como foi na década de 20. Aqui no Rio de Janeiro, depois das greves de 17, foi no Rio e em São Paulo, houve a chamada greve dos inquilinos, onde se organizaram inquilinos para não pagar aluguel. Houve greve de aluguéis no Rio de Janeiro e em São Paulo no começo da década de 20. E isso gerou, em 1921, a primeira lei do inquilinato no país, que congelava o valor dos aluguéis e impedia reajuste de aluguel acima da inflação. Isso se manteve em vários governos, e quem acabou com isso foram os militares em 64, em nome do livre mercado, né? Então é preciso recuperar uma lei do inquilinato que controle. Se deixar valor do aluguel só a critério da oferta e procura, só a critério da lei de mercado, nós vamos continuar só enxugando gelo e essa lei de mercado jogando os pobres para periferias cada vez maiores, expandindo a fronteira urbana e piorando a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, não vou entrar aqui em propostas pontuais, mas esses dois eixos para nós são eixos básicos para se pensar uma política urbana mais popular nesse país. É isso. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, queremos agradecer ao Guilherme pela presença. E aí o Flávio agora vai fazer os comentários.